Repetem-se em todos os estados do Brasil, centenas e centenas de cidades, manifestações de rua muito vibrantes pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. Ainda não são manifestações de milhões de brasileiros como no passado, na luta contra a ditadura, mas são cada vez mais frequentes e mais numerosas. Bolsonaro é acusado de negacionismo genocida por não ter adotado todas as providências possíveis e obrigatórias para a defesa da saúde dos brasileiros diante da pandemia, que já matou mais de 530 mil cidadãos e segue descontrolada. Mas também é acusado de negacionismo pela compra superfaturada de vacinas, recebendo propinas. Diante desse quadro, 120 entidades da sociedade civil brasileira, muito representativas, entregaram na Câmara dos Deputados um pedido oficial para a abertura do processo de impeachment de Jair Bolsonaro. Mas ocorre que no Brasil, pela Constituição, a decisão de abrir ou não um processo de impeachment depende monocraticamente do presidente da Câmara Federal, que é um grande aliado de Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem ampla maioria no Congresso Nacional. Só um vigoroso e insuportável movimento de pressão popular poderá virar o jogo. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma satisfação saudá-los, sempre para tratar de um tema decisivo aqui do Brasil, que vive uma situação muito difícil, trágica, uma crise política, uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, crise de segurança, mas para abordar especificamente um fato muito relevante, que foi a entrega de um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro feito por 124 entidades, partidos, sindicatos, entidades da sociedade civil, que ontem pediram, por razões determinadas, que o presidente seja impedido. E para falar sobre isso, nosso convidado é o professor e jornalista Hélio Doyle, que é diretor da Associação Brasileira de Imprensa, uma dessas entidades que, com uma grande respeitabilidade na sociedade, fez parte desse pedido de impeachment. Muito bem-vindo, Hélio Doyle, aqui ao programa Latitude Brasil por Telesur. Obrigado, Beto, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a Telesur e com seus espectadores. Bom, comecemos por essa questão fundamental. Assim, as razões sobram para pedir o impeachment de Bolsonaro. Porém, como é um governo que já sabia que tinha uma agenda muito antissocial e antipopular para aplicar, se resguardou, se blindou e tem uma maioria na Câmara e no Senado. E, no Brasil, o pedido do impeachment depende de aceitação inicial, monocraticamente, do presidente da Câmara, que é um aliado de Bolsonaro. Como isso vai andar, a sua visão? Bem, Beto, você tem razão. O impeachment é previsto na Constituição brasileira e é bastante discutível a maneira como ele se dá. Você mesmo disse, para iniciar um processo de impedimento do presidente da República no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados tem que autorizar. É uma decisão pessoal dele. Não é colegiada, não é coletiva, é uma decisão dele. E hoje o presidente da Câmara é um aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro. E tem um bom grupo de deputados e senadores do chamado Centrão, que apoiam o governo não só por afinidades ideológicas, mas principalmente porque são beneficiados economicamente pelo governo. O governo lhe dá cargos na máquina governamental, o governo lhes concede o direito de colocar emendas no orçamento do país para privilegiar suas regiões, e há também muita corrupção no meio disso. Bom,
Por como é possível o impeachment? Hoje, a direita tem maioria na Câmara e no Senado brasileiros, a esquerda é minoria. Então, para que haja um impeachment, é preciso uma aliança da esquerda com setores da direita que possibilitem essa maioria no Congresso Nacional. Porque a Câmara autoriza o processo, mas quem julga o presidente é o Senado. Então, é preciso que as duas casas legislativas estejam de acordo com o processo. Quando a Câmara autoriza o processo e o Senado o recebe, o presidente é afastado provisoriamente, já é afastado do cargo. Aí o Senado tem um prazo para julgá-lo. Se ele é condenado, ele é afastado definitivamente. Se não, ele volta ao cargo. Mas, além dessa maioria, é preciso que haja mobilização popular. Porque sem mobilização popular, você não consegue sensibilizar essa maioria de direita que existe na Câmara e do Senado. O que nós estamos vendo hoje é um processo que começou com as forças de esquerda, pedindo o impeachment de Bolsonaro praticamente quase desde o início do governo, mas principalmente depois de que começou essa pandemia da Covid, né, em que essa tragédia, como você disse, em que 520 mil brasileiros já morreram. E muitos outros apresentam sequelas graves da doença. Essa tragédia sanitária que se segue uma tragédia econômica, com o povo passando fome, com dificuldades econômicas, o desemprego altíssimo na faixa dos 15% da população ativa, uma desmoralização do país na comunidade internacional, ou seja, uma situação trágica, economia em frangalhos. Então, o impeachment é pedido pela esquerda desde o ano passado, desde o início do ano passado. Agora, o que está mudando? Setores da direita brasileira começam também a querer o impeachment para afastar Bolsonaro. Por duas razões, Beto. A primeira é porque sentem que Bolsonaro não atende mais aos seus interesses, à agenda liberal, neoliberal desses segmentos. Bolsonaro não está mais atendendo isso, não consegue atender essa agenda neoliberal. Por outro lado, eles temem a volta do presidente Lula. Eles temem a volta de Lula ao governo nas eleições de 2022. E eles sabem que com essa polarização entre Bolsonaro e Lula, Lula tem todas as condições de ganhar as eleições de 2022, porque essa direita não tem candidato declarado ainda. Tem vários nomes que são levantados, mas não tem um candidato declarado. O que eles querem, então? Eles não podem mais tirar o Lula da eleição como tiraram em 2018, por uma medida judicial arbitrária, absurda e que já foi anulada. Eles não podem mais tirar o Lula. Então, tira o Bolsonaro. Tira o Bolsonaro, reorganiza a direita no país, reorganiza o governo com o vice-presidente general Hamilton Mourão e, a partir daí, lança um candidato para tentar derrotar Lula em 2022. Em essência, Beto, acho que é isso que está acontecendo. Agora, existe uma agenda que, por detrás de toda a tragédia da Covid, da crise econômica, da crise política, inclusive por detrás de uma comissão parlamentar de investigações que está sendo realizada no Senado, com descobertas de grandes e gravíssimas irregularidades da parte do governo Bolsonaro. Fora isso tudo, e por detrás disso tudo, passa uma agenda neoliberal. Hoje, por exemplo, o Brasil acabou de perder a BR Distribuidora, a mais importante e mais lucrativa das estatais pertencente ao sistema Petrobras. Ou seja, o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele atende os banqueiros, ele atende os setores da privatização, ele dá continuidade a essa destruição do que nós chamamos de era Vargas, a Petrobras, a Eletrobras, os direitos laborais. Com isso, ele não poderia, você não imagina que ele possa se rearticular, porque a crítica que a TV Globo faz a ele, a TV Globo atuando como um partido político, é uma crítica moral da corrupção, mas não é uma crítica à agenda econômica dele privatizante. Como você avalia? Olha, o Bolsonaro, ele, ao se eleger, ele indicou aos setores
empresariais, aos setores do capital no Brasil e também a grande parte da classe média de que ele iria cumprir uma agenda neoliberal, que não é da natureza dele. Todo o tempo que Bolsonaro foi deputado federal, durante 28 anos, ele defendia mais uma agenda de estatização do que uma agenda de privatizações. Ele era daquele grupo militar que defendia mais o Estado, essa coisa toda. Ele mudou para se eleger presidente da República e ganhou o apoio desses segmentos neoliberais. A diferença, Beto, é o seguinte: a agenda dele era muito ambiciosa, a agenda prometida por ele, pelo seu ministro das Finanças, o Paulo Guedes, que é um neoliberal da Escola de Chicago, era muito mais ambiciosa do que a que ele está conseguindo implantar. E por que ele não consegue implantar? Exatamente pela natureza do seu governo, pela natureza autoritária, pelos erros cometidos durante a pandemia, pelo questionamento da agenda de costumes, a agenda moral dele, que é bastante retrógrada. Então, assim, além do que, ele hoje corre o risco de perder a eleição para o Lula. Então, o que o capital no Brasil quer é que essa agenda liberal não só continue a ser executada, está sendo executada pelo Bolsonaro, mas que ela seja executada com mais rapidez e mais intensidade e mais profundidade. E Bolsonaro é incapaz de fazer isso pela instabilidade de seu governo, pela sua natureza mesmo fascista, pelas brigas que ele cria. Ele prejudica o agronegócio brasileiro, que é um dos setores mais retrógrados da sociedade brasileira, está sendo prejudicado por Bolsonaro à medida que ele tem uma política ambiental de destruição do ambiente, de ataque às comunidades indígenas, de proliferação do garimpo ilegal na floresta amazônica. Então, isso afasta a comunidade internacional, afasta as empresas internacionais do Brasil, isso prejudica o agronegócio brasileiro. A postura ambiental dele, a postura vão afastando da comunidade internacional. O que o empresário quer? O empresário quer negócio. Ele quer produzir, ele quer vender, ele quer lucrar, ele quer ter a mais-valia dele. E Bolsonaro está limitando isso. Então, essa contradição faz com que eles queiram tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro poderia, sim, cumprir a agenda deles. Poderia, mas não é da natureza do governo dele. E se ele perder a eleição, Beto, volta o Lula. E o Lula não vai ter essa agenda neoliberal. Então, eles querem tirar o Bolsonaro para continuar a agenda neoliberal. Não que ele não esteja executando, mas eles querem mais neoliberalismo. Nós temos, então, um quadro em que, de um lado, a esquerda tomou a iniciativa de pedir o impeachment, grandes entidades respeitadas, entidades, inclusive a OAB vai discutir nos próximos dias, que a OAB, junto com a ABI, foi responsável pelo impeachment de Collor de Mello em 92, a ABI que você representa, e a OAB entrando também nessa luta vai ser uma coisa, mas que caracteriza também que um setor conservador também quer o impeachment, não é só a esquerda. Então há uma corrida para quem vai ser o vencedor, quem chega primeiro. Mas isso cria uma viabilidade do impeachment, você vê mesmo isso? Beto, a viabilidade do impeachment, na verdade, nós temos que ser muito realistas na análise concreta da situação concreta. A esquerda no Brasil hoje não tem condições de sozinha derrotar o Bolsonaro, nem pelo impeachment, eu já disse, a maioria da Câmara e do Senado é de direita, nem pelo voto. Porque a esquerda hoje, ela representa em torno de 30% da população brasileira. Ela leva um candidato ao segundo turno, mas ela precisa ter alianças no segundo turno para chegar aos 50% mais um. Então, nós estamos, infelizmente, numa situação em que a esquerda sozinha não faz isso. Agora, eu entendo que a contradição principal de nossa sociedade hoje é com o Bolsonaro e a ameaça fascista que ele representa. Porque Bolsonaro, se ele se reelege, ou se ele dá o golpe que ele planeja desde antes de tomar posse, para adquirir poderes autoritários em detrimento do Congresso Nacional, em detrimento do Supremo Tribunal Federal, ele vai implantar um sistema fascista no Brasil, um sistema de direita, vai esmagar a esquerda. Ele já disse isso, Bolsonaro não esconde suas intenções.
Ele já falou que o golpe de 64 deveria ter matado mais gente, deveria ter matado 30 mil pessoas, o golpe de 64. Ele já disse que tem que esmagar a esquerda e o Partido dos Trabalhadores. Ele já fez gesto de metralhar o PT. Ele não esconde esse objetivo dele, que é adquirir mais poderes. Ele se sente limitado pelas instituições brasileiras, que são instituições formais, da democracia formal, mas pelo menos permite uma ação da esquerda, da oposição em geral. Ele quer acabar com isso. Então, ele é o inimigo principal hoje. Por quê? Porque ele quer implantar um regime fascista no Brasil. Neofascista, adaptado às condições brasileiras, adaptada a uma certa loucura mental que ele tem, mas é um fascismo. Então, é preciso afastá-lo. E aí, o interesse da esquerda por um sistema democrático contra o fascismo se junta com o interesse da direita, que é contraditório com a esquerda. Porque a esquerda, pela esquerda, tirava Bolsonaro e seu vice-presidente, Mourão, o general Mourão, que também tem uma índole autoritária, neofascista, e demonstrou isso desde quando era militar. Então, mas não é possível, constitucionalmente, se o presidente sai, o vice assume. Não é possível afastar o vice. O vice aqui no Brasil ele é eleito junto com o presidente, na mesma chapa. Então, não tem como afastar o vice, infelizmente. A democracia brasileira é cheia de defeitos, não é modelo para ninguém, ela é cheia de defeitos. Né? Então, um deles é esse. Nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão dos defeitos, graves defeitos de distorções da democracia brasileira, uma democracia que não é participativa, na nossa conversa aqui com Hélio Doyle, diretor da Associação Brasileira de Imprensa, uma das entidades que faz parte desse pleito, super pedido para o impeachment de Bolsonaro. Já já voltamos com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, conversando hoje com o jornalista e professor de jornalismo, Hélio Marcos Doyle, que também é diretor da Associação Brasileira de Imprensa, uma das entidades que fez parte agora do super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro por inúmeras e várias irregularidades, entre elas a omissão criminosa no combate à pandemia Covid-19, que já levou a vida de 520 mil brasileiros. Hélio Doyle, você dizia dos defeitos, né, da democracia brasileira. E essa convergência contraditória, e nós temos um papel da TV Globo, que é praticamente um ator político constante, né? Foi um ator político para tirar a Dilma, foi um ator político para eleger o Bolsonaro, e agora se credencia para ser um ator político para tirar o Bolsonaro, como tirou o Collor, depois de ter eleito o Collor de Mello. Como é que você analisa, como inclusive professor de jornalismo, essa gira, né, essa guinada de 180 graus da TV Globo? Seriam os setores conservadores já mostrando o seu desgosto pelo Bolsonaro? Eu acho que sim, Beto. Eu acho que a TV Globo é um bom exemplo disso. A TV Globo defendeu a ditadura militar, depois fez uma autocrítica disso, já no tempo democrático. A TV Globo
elegeu Collor, como você disse, e aí de uma maneira bastante direta, elegeu Collor, depois considerou que Collor não atendia mais aos interesses dessa burguesia brasileira e contribuiu para a queda do Collor. A TV Globo derrubou a Dilma, a presidente Dilma, e hoje quer derrubar o Bolsonaro. São as contradições do capital com o Bolsonaro. E a Globo expressa isso muito bem. A Globo virou o principal meio de comunicação anti-Bolsonaro. E ela coloca muita questão da corrupção e do combate à pandemia, são os dois pontos. Ela não tem restrições ao Bolsonaro no campo da economia. Ela não faz restrição ao Bolsonaro no campo da economia, da agenda econômica. Como eu disse, ela quer mais. A Globo representa, os proprietários da Globo são grandes empresários brasileiros, estão entre as pessoas mais ricas do Brasil e têm seus interesses econômicos. Eles têm outros negócios que não o grupo de comunicação, que inclui também jornal, emissoras de rádio e internet, tudo isso, eles têm interesse. E Bolsonaro ataca muito a Globo, né, Beto? Bolsonaro fez outro dia um discurso arrasando a Globo. E o que aconteceu no dia seguinte, Beto? No dia seguinte, o vice-presidente da República deu uma entrevista para a Globo. E a Globo badalou. Isso mostra a cisão que existe no poder. O vice-presidente foi deixado de lado pelo presidente, que não confia nele. E o vice-presidente dá o troco. Bolsonaro, num dia, ele arrasa com a Globo. No outro dia, o vice-presidente dá entrevista para a Globo, no caso, para a Globo News, que é o canal de notícias da Rede Globo. Né? E a Globo badala muito essa entrevista. Então, os sinais são muitos de que os setores conservadores da sociedade brasileira que apoiaram o Bolsonaro, os setores do capital que apoiaram o Bolsonaro, estão começando a abandonar Bolsonaro. Eu não vou dizer, Beto, nada é homogêneo, não é todo o capital, segmentos do capital, com apoio de setores das Forças Armadas, não querem mais o Bolsonaro, estão encontrando a maneira de tirar o Bolsonaro. E essa maneira, hoje, constitucionalmente falando, é o impeachment. Daí esse movimento. Se você junta o que a CPI da pandemia está mostrando, CPI, a Comissão Parlamentar de Investigação do Congresso, está mostrando. A OAB começando a discutir o impeachment. A OAB está omissa, na verdade, todo esse tempo. Não entrou com o processo de impeachment. A ABI já entrou com 2 processos de impeachment. Ela entrou com um próprio e agora ela se juntou a todos os que apresentaram mais de 120 processos de impeachment que 2 presidentes da Câmara não liberaram. O anterior, Rodrigo Maia, o atual, Arthur Lira, não liberaram. A OAB não. Agora a OAB está discutindo. Por que a OAB está discutindo agora? Dentro desse projeto de que agora vamos tirar o Bolsonaro antes que nós percamos as eleições. Então, é tirar o Bolsonaro para tentar ganhar as eleições e impedir que Lula volte ao governo. Esse é o objetivo do capital. A Globo é parte desse movimento, Beto. Ou seja, conduzir uma saída do Bolsonaro dentro da agenda neoliberal que deveria continuar para esses setores conservadores. Mas a pergunta é, há uma crescente intervenção do movimento de massas. Várias manifestações têm ocorrido, teremos outras agora já convocadas, né, em breve, e elas estão cada dia mais, apesar da pandemia, ganhando número, volume, importância, e a Globo tenta um pouco se adonar, né, se apropriar dessas manifestações, retirando as palavras de ordem antineoliberais, por exemplo, quando se defende a Eletrobras, a Petrobras, quando se combate o ataque à CLT, a Globo não bota, só coloca as outras coisas, sobretudo a agenda identitária e a agenda moral, né, da corrupção. Como é que você analisa essa questão? Bom, as bandeiras, essas bandeiras que você citou, contra o neoliberalismo, contra as privatizações, contra sucateamento de determinados setores da sociedade brasileira, redução do tamanho do Estado para o Estado mínimo pregado pelos neoliberais, não é a agenda da direita, não é a agenda da Globo, é a agenda da esquerda. E a Globo não é porta-voz da esquerda, o Globo é o porta-voz da direita.
Então, o que acontece? A palavra de ordem que une todos esses segmentos é o impeachment de Bolsonaro. Dali para baixo, Beto, eu acho que não tem nenhuma outra palavra de ordem de um ou de outro lado que possa ser a mesma. Então, o que une? Fora Bolsonaro. Eu acho que até tem um outro lema que é muito dito, que também une: ditadura nunca mais, que é uma palavra de ordem da esquerda, mas que muitos setores da direita concordam, porque para eles não interessa uma ditadura no Brasil. Essa democracia que atende bem aos seus interesses, a democracia falha, como eu disse, mas que atende muito bem aos seus interesses, é o melhor caminho para eles. Então, a Globo não vai defender bandeiras de esquerda. Essas bandeiras identitárias, essas bandeiras de costumes, que envolvem questões morais, essa bandeira é aceitável por esses setores, que não são retrógrados, são mais avançados em termos de costumes, em termos de vida, em termos de questões como os direitos dos LGBTQIA+, o direito ao aborto até. Não é? Essas questões que hoje dividem muito a sociedade brasileira, elas não incomodam tanto esses setores. Mas e com relação ao alerta, por exemplo, naquilo que você falou de ditadura nunca mais, há um artigo muito importante escrito pelo brigadeiro Sérgio Ferola, publicado aí na imprensa, alertando para o perigo do Bolsonaro ter ramificações com setores militares da PM, setores milicianos, ou seja, setores armados, que, embora possa não representar uma maioria, nem ter apoio das Forças Armadas como instituição, podem causar, esse é o alerta que ele faz, não podemos permitir uma revolta de 35 com sinal trocado. Em 35 foram os grupos comunistas que fizeram um levante contra Getúlio Vargas, mas não tinham apoio popular, perderam. Mas agora ele fala, isso pode causar, é o alerta do brigadeiro, pode causar perda de vidas. Como é que você imagina isso? Esse é o plano do Bolsonaro, Beto. Vou resumir. O Bolsonaro quer dar um golpe, e com quem ele conta para dar esse golpe? Com esse povo que você acabou de falar, com policiais militares, policiais federais, policiais civis, policiais rodoviários. Ele cultiva esse apoio, inclusive com benefícios econômicos a esses setores, porque eles estão armados. Então, o Bolsonaro quer criar um confronto. Ele quer criar um confronto. Se no impeachment ele vai colocar esse povo na rua, junto com os fundamentalistas cristãos, que eu digo que são falsamente cristãos, porque não defendem a doutrina cristã, defendem a tortura, defendem o assassinato, defendem a morte, defendem a violência. Não são cristãos, mas se dizem cristãos. Muito bem, Hélio Doyle, por isso que é muito importante uma ampla frente democrática com apoio popular, né, para garantir a democracia e que o processo do impeachment seja tramitado de forma natural, que é um desafio muito grande. Quer dizer, há muita imprevisibilidade na situação brasileira hoje, mas você lançou muitas luzes para podermos, em nossa audiência, entender os desafios da democracia no Brasil. Muito obrigado, Hélio Doyle, diretor da Associação Brasileira de Imprensa. As portas estarão sempre abertas aqui em Latitude Brasil. Muito obrigado, Beto. Um prazer estar aqui com vocês e saudações a todos, saudações ao povo venezuelano. A vocês de casa que nos acompanharam, aquele abraço. Até o próximo Latitude Brasil, semana que vem. Tchau.